Amém, meus irmãos, graça e paz. Olha nós aí de novo, né? Hoje, já estava com tempo que eu não gravava um vídeo, mas hoje pela manhã senti muita vontade de estar trazendo aí ao seu coração uma palavra que espero eu que edifique sua vida e que te direcione de alguma maneira, te encoraje, né? Te acrescente fé ao seu coração. Esse texto está selecionado na carta de Paulo aos Efésios, né, que lá no capítulo 1, verso 13, que diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Meus irmãos, olha só, né, a grande importância, né, de nós estarmos continuamente envolvidos com a palavra de Deus, né, continuamente envolvidos, sempre, claro, nós nos alimentando da palavra dia após dia, seja por meio da leitura da palavra, ouvindo a pregação do Evangelho nas nossas reuniões, claro, a pregação genuína, né, do Evangelho, o ensino sadio, a sã doutrina, né, saudável das Escrituras. E mais, né, nós temos que nos envolver com a responsabilidade de proclamar esse Evangelho, de levar esse Evangelho aos ouvidos das pessoas de uma forma ou de outra, né? Por quê, irmãos? Porque a maneira pela qual o Espírito Santo passa a fazer parte, né, da vida de uma pessoa é por meio da proclamação do Evangelho. Aonde não há proclamação do Evangelho, o Espírito Santo ele não irá atuar, né? Porque o Espírito Santo e a palavra de Deus eles andam em concordância, né? Você não lembra lá, né, em Gênesis capítulo 1, quando o Senhor decide, né, dar início à sua criação, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas e Deus, né, diz, né, ele libera a sua palavra ali para que a partir do nada todas as coisas sejam ali criadas, né? Então há uma concordância entre a ação do Espírito e a proclamação da palavra de Deus. Nós precisamos estar cientes disso, né? Sempre culto após culto, reuniões de discipulado, células, pequenos grupos, né? Qualquer evento que seja na igreja, seja ele grande, pequeno, simples ou não, a proclamação da palavra tem que ser o centro das nossas atividades como igreja, que é por meio dele que o Espírito Santo de Deus passa a fazer parte ali, a entrar na vida da pessoa e liberar a sua gloriosa influência, né? O apóstolo Paulo fala, diz que quando vocês ouviram e creram, né, na palavra de Deus, palavra da verdade, que é o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Então, é por meio da proclamação da palavra de Deus, do Evangelho, que o Espírito Santo sela o homem e faz do homem a propriedade de Deus, né? Faz daquela pessoa algo que pertença, né, a Deus, ao corpo de Cristo, e está integrado agora na igreja do Senhor. Ele recebe uma nova natureza, ele recebe nova vida em Cristo, e isso é muito importante. Então nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar a proclamação da palavra. Muitas vezes, irmãos, você vai ver movimentos onde eles enfatizam muitas coisas. De fato, enfatizam milagres, isso é bom? Claro que é. Enfatizam as estratégias, né? Nós temos uma estratégia assim, assim, assado. Elas enfatizam muitas coisas, elas criam meios e métodos, né, de tentar atrair pessoas, né, para o nosso meio, para tentar provocar ali algum efeito, né? Mas, irmão, se você tem a palavra de Deus ao seu alcance, você tem tudo o que você precisa para um ministério relevante e realmente eficaz. Às vezes, irmãos, nós somos, muitos de nós, eu sei que nem todos, mas nós somos muitas vezes, vivemos muitas vezes de uma falta de recursos, né, para colocarmos em prática projetos, né, que nós realmente ansiamos fazer e tudo mais.
Mas isso não nos impede de sermos um povo realmente abençoado, que leva e manifesta a glória de Deus por onde vai. Isso me faz me lembrar da ocasião em que o Senhor convoca Moisés para ser ali libertador do Egito, libertador do povo de Deus no Egito, e ele vai em direção àquele povo ali para tirar os hebreus, né, das garras, né, amaldiçoadas do faraó, e Moisés ele reluta, né, aquele chamado por algum momento, se sentindo incapaz, né, se sentindo completamente inadequado para aquela missão, e o Senhor, naquele momento que chama Moisés, Moisés era um pastor de ovelhas, o Senhor faz uma pergunta a Moisés, fala, o que você tem nas mãos? Né? E ali Moisés, e Deus fala para Moisés jogar aquele cajado, ele joga e ali vira uma serpente, acontece um sinal miraculoso da parte de Deus. E essa é a grande pergunta que o Senhor nos faz hoje, né? O que nós temos nas mãos? Porque o milagre, irmãos, ele depende, o grande mover de Deus, ele depende daquilo que Deus colocou nas nossas mãos até o presente momento. E algo que você pode ter certeza que você tem nas suas mãos, que vai ser instrumento de grandes milagres e feitos aqui na terra, é a palavra de Deus. O que você tem na mão hoje? Eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra de Deus, e isso é suficiente, né, para que nós possamos realmente alcançar os propósitos que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Meus irmãos, então é por meio da palavra de Deus, volto a dizer que o Espírito Santo de Deus ele começa a interagir conosco, e mais que isso, ele nos sela. A Bíblia fala, nós acabamos de ler aqui, que esse selo do Espírito Santo, ele é uma garantia, né? Ele é um selo de garantia da nossa herança, né? E, ou seja, uma vez que você é selado, né? E o mundo espiritual reconhece isso, né? O mundo espiritual, ele olha para cada pessoa e ele vê que tipo de selo que ela carrega na vida dela, né? Se é o selo do Espírito Santo ou não, né? O mundo espiritual ele tem ali selos, marcas, né? Existem pessoas que são seladas pelo Espírito Santo e Deus reconhecerá isso naquele grande dia. Ele verá o selo dele em você. Esse selo é o Espírito Santo. A Bíblia também fala que o diabo irá selar aqueles que são dele, né? Em Apocalipse mesmo fala, né, sobre a marca da besta, né? Uma marca, né, que o inimigo vai imprimir na vida das pessoas ali, alegando, né, declarando que aquelas pessoas pertencem a Satanás. Mas aqueles que realmente entregam e inclinam seus ouvidos à palavra de Deus, e mais do que isso, creem nessa palavra, elas têm ali uma profunda interação com o Espírito Santo e são seladas com ele. É por meio do Evangelho que nós temos acesso a essa grande bênção. Então, você que prega a palavra, você que ministra a palavra, quer ver o mover de Deus na sua vida, se envolva com a palavra de Deus, busque conhecimento, medita na palavra do Senhor, né? Eu gosto muito do Salmo 1 quando fala que o homem bem-aventurado, ele medita na lei de Deus, na palavra de Deus, de noite, ou seja, em tempo integral, em todos os momentos, né, da hora que ele sai de casa, da hora que ele volta, está no trabalho. A palavra de Deus ela está ocupando um lugar na mente, no coração daquela pessoa, de maneira que aquela pessoa é moldada. E aonde a palavra de Deus está ocupando ali, né, sendo honrada e glorificada, o Espírito Santo de Deus está agindo. Então nós precisamos crer realmente, né, no quão importante é o nosso envolvimento com a palavra. Porque nós dependemos disso, irmãos. Aqui nós temos a coisa mais pura, mais gloriosa, mais preciosa que o Senhor nos deu. E é por meio desse relacionamento com a palavra de Deus, né, inclinando os nossos ouvidos aos ensinamentos, meditando de noite, que o Espírito Santo age na nossa vida. E nós teremos plena garantia diante de Deus ali, né? É aqui que nós conhecemos ao Senhor Jesus, somos lavados pelo precioso sangue dele e vivemos realmente aquilo que Deus tem para nós. Então que Deus te abençoe, sucesso aí na sua vida, recebe essa palavra para você, ó. Um abração e tenha um ótimo final de semana em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.